Muito bem. Então, hoje eu queria falar sobre um resultado que é muito importante nessa área de sistemas dinâmicos hamiltonianos, que é o chamado Teorema KAM, ou KAM, de Kolmogorov, Arnold e Moser. Vai ser uma descrição bem qualitativa, o teorema é bem difícil de demonstrar, mas acho que o resultado também não é muito fácil de entender, mas dá para fazer uma exposição qualitativa e discutir um pouquinho por que ele é tão importante. Então, eu vou começar aqui rapidamente fazendo um resumo da aula passada, que é essa que eu estou mostrando, e depois eu entro, então, na descrição que eu quero fazer do teorema. Então, lembrando, né, o começo da história, o que nós estamos fazendo nessas últimas aulas é tentando descrever qual que é o comportamento de um sistema que é próximo de um sistema integrável. Então, a gente tem o sistema H0, que só depende das variáveis de ação. Eu vou fazer tudo com 2 graus de liberdade, então H0 de I1 e de I2. Então, se não tivesse a perturbação, I1 e I2 seriam constantes do movimento. Mas quando a gente perturba, a dependência angular, né, da perturbação vai destruir essa propriedade, né? Então, I ponto agora é menos epsilon de H1 de φ, não é, I ponto não é mais zero e não é mais constante. Então, a única constante de movimento que existe é a energia total, certo? Então, só existe um vínculo, que as trajetórias devem preservar a energia, e uma pergunta que a gente pode se fazer é se, tipicamente, uma trajetória desse sistema vai, então, poder explorar toda a superfície de energia, né? E, nesse caso, a gente diria que o sistema é ergódico, uma trajetória típica passeia por qualquer lugar na superfície de energia, porque esse é o único vínculo que existe, ou se o movimento é diferente, né? No caso de epsilon indo para zero, o H0 tem 2 constantes de movimento, né? O I1 e o I2, e o movimento fica numa superfície bidimensional, que é bem menor que a superfície de energia, que é tridimensional. Então, como que se dá essa transição de um movimento num tório para um movimento numa superfície de dimensão maior? Então, a gente fez aquela coisa de tratar isso perturbativamente, a gente busca uma transformação canônica próxima da identidade que consiga eliminar em primeira ordem em epsilon a dependência angular, certo? Então, a gente escreve a transformação canônica próxima da identidade e a gente vai escolher esse S1 de forma apropriada. Então, escreve as equações da transformação, resolve em primeira ordem em epsilon, substitui na hamiltoniana e vê qual que fica, então, a hamiltoniana nas novas variáveis. Então, tem um K0, que é o próprio H0, calculado nas novas variáveis, e tem um K1, que tem essa forma aqui, né? E tem uma contribuição que vem do H1 e tem uma contribuição que veio do H0, né? Porque quando a gente substitui I por J, I é J mais alguma coisa, a gente expandiu em primeira ordem e ganhou esse termo aqui de correção no K1. Muito bem, o que a gente faz em seguida? A gente expande esses caras em série de Fourier, tanto a perturbação H1 quanto a função geratriz S1, substitui na hamiltoniana e vê se o que a gente consegue fazer com esse cara. Então, acontecem essas 2 situações, né? Se a gente está olhando para um movimento não perturbado, né? Para um tório não perturbado, que é não ressonante, ou seja, que não existe nenhum N1 e N2 inteiro, tal que N1 ômega 1 mais N2 ômega 2 seja zero, se isso nunca acontece, então a gente pode escolher o S1 dessa forma, para todo N, diferente de zero. Com isso, a gente mata todos esses coeficientes aqui, menos o coeficiente de N igual a zero. O coeficiente de N igual a zero ele não vai depender de θ, né? Sobra só o H1 zero, N1 igual a zero, N2 igual a zero. Essa é a hamiltoniana não perturbada, ela é novamente integrável. Se acontece uma condição de ressonância, esse produto é zero para alguns N's. Se ele é zero, não tem o que fazer, esse termo desaparece. N escalar ômega é zero. E para aqueles valores de N, sobra uma dependência angular que a gente não consegue eliminar, certo?
Então, aqui está a condição de ressonância para 2 graus de liberdade, né? Então, quando a razão das frequências é racionais, aparece uma série de números naquela soma que anulam o produto escalar N escalar ômega, e a dependência angular fica, então ela está aqui, a gente não consegue eliminar ela totalmente, que está aqui para trás, né? Então a gente só consegue escolher o S1 para os valores de N, onde esse denominador não é nulo. Quando ele é nulo, o termo desapareceu e sobra lá a dependência angular. Então a gente fez várias manipulações com esse cara, a gente viu que a dependência angular, apesar de ela existir, ela é muito particular, né? O θ1 e o θ2 só aparecem nessa combinação, e a gente fez uma transformação canônica chamando isso aqui de um θ1 barra. E aí o que acontece é que a nova newtoniana só depende de θ1 barra, não depende de θ2, então o J2 é constante, a gente recai numa newtoniana integrável, só que a dependência angular continua, e, em última análise, né, o que essa dependência angular faz é criar aquela estrutura de pêndulo, né, aquela ilha do pêndulo, que então se propaga ali no espaço de fase. Então, a gente fez essa contarada toda, está aqui o efeito da ressonância, né, é criar, então, essa estrutura nessas variáveis θ barra. Quando a gente volta para a variável original, essa estrutura está duplicada ali no espaço de fase, e essas são aquelas cadeias de ilhas que a gente vê nas simulações. Muito bem, então, tem essa conta toda, é uma conta longa. O que é importante da gente entender aqui? Deixa eu virar para ficar mais fácil de ver. Então, o que acontece aqui? Então, vamos recapitular um pouquinho a história. Lembra que a gente fez um exemplo, né, no finalzinho da aula de exercício, a gente comentou um pouquinho, de pegar, por exemplo, uma hamiltoniana integrável particular, só para a gente ter um exemplo para trabalhar. Então, imagina que eu tenho esse H0. Ele depende de 1 ao quadrado e de 2 ao quadrado. Então, a gente calcula θ1 ponto, dH0 dI1, da alfa I1, e isso né, por definição, ω1, é a frequência do movimento na direção θ1. Então, θ1 é ω1t mais θ1 zero. θ2 ponto, mesma coisa, a gente tem a outra frequência. Então, dado uma energia fixa, né, então, se a gente fixa um valor de energia, a razão das frequências ω1 sobre ω2, né, se a gente dividir uma pela outra, dá alfa I1 sobre I2. Para uma energia fixa, a gente pode tirar o I2 em função do I1, certo? Joga o I1 para o lado de lá, tira a raiz quadrada e fica aqui. Então, numa certa superfície de energia, então está aqui o esqueminha que a gente já fez algumas vezes, né? A gente fixa esse plano I1 e I2, desenha essa curva I2 em função de 1, que é essa função aqui, né? Isso aqui é o I2 em função de 1, tem uma cara de uma elipse. Aqui eu estou considerando só I1 e I2 positivo para simplificar. E a cada ponto dessa curva, a gente tem um tório diferente dentro da superfície de energia. Então, a superfície de energia é uma coisa tridimensional, né? Então, eu tenho aqui, sei lá, uma coisa em 3 dimensões, que é a superfície de energia. Escolhido uma condição inicial, a gente fixa o valor de I1 e I2, e esses valores permanecem constantes durante todo o movimento. E a trajetória percorre uma superfície de dimensão 2, né? Esse aqui é o tório, que está dentro dessa superfície de energia. A trajetória fica dentro desse tório. Se eu mudo a condição inicial dentro da mesma superfície de energia, eu pego um outro tório aqui dentro. Tá? Então, a superfície de energia é cheia desses tórios, né, que estão desenhados por essa curva, todos na mesma energia, e, dada uma condição inicial, a trajetória fica sempre sobre o tório, ela nunca sai do tório, tá? Porque tem 2 vínculos a serem respeitados. E a razão entre as frequências ω1 e ω2 depende do tório que eu escolhi. Então, aqui, por exemplo, eu fixo esse valor de I1,
Então, como a energia é dada, eu sei qual que é o I2, e eu tenho qual que é a razão da frequência para esse tório. Mudando de tório, eu mudo a razão das frequências, certo? Professor, Então, diga. Eu nem sei aonde eu quero chegar com essa pergunta, mas esses tórios, eles têm interseção ou não? Ou nunca tem interseção? Então, é uma estrutura meio complicada de ver, né? Mas se a gente pensar na estrutura dos tórios do oscilador harmônico, que é mais fácil de desenhar, eles são aqueles cilindros, e é meio que um dentro do outro, né? É tipo uma cebola, né? Cada camada da cebola é um toro. Eles não se intersectam, não, eles não se intersectam, porque senão você teria trajetórias pertencendo a dois tórios ao mesmo tempo, né? Não pode, eles não se intersectam. Então, por exemplo, no caso do oscilador harmônico, a gente fazia aquelas projeções no plano, por exemplo, x1, p1, x2, né? Uma coisa assim. Então, no plano x1, p1, você tem uma elipse, enquanto o x2 está também oscilando. Então, essa superfície forma ela projeta como um cilindro aqui. Então, se você agora dá mais energia para o modo 2 e diminui para o modo 1, o x2 vai mais para cima, a oscilação é maior, x1, p1 oscila menos. Então, você tem um toro, que é um cilindrinho mais magrinho aqui dentro. Então, é um conjunto de cilindros, um dentro do outro, sem intersecção. Eles não se intersectam. Então, tudo isso está no espaço de fase 4-dimensional, a superfície de energia é uma bola 3D ali dentro, e esses toros são foliações dessa superfície que não se intersectam. E o conjunto de todos os toros forma a superfície de energia. Aqui nessa representação, assim, a superfície de energia seria essa linha toda, né? Cada ponto da linha é um toro, o conjunto dos toros é o signo. E a gente viu que, geometricamente, também dá para mostrar que a tangente, né, se a gente pega a tangente a essa curva, I2 versus I1, desse ângulo φ, a tangente de φ é menos ω1 sobre ω2. Tá? Ou a tangente de θ, se a gente subtrair π sobre 2 aí, dá ω2 sobre ω1. Tá? Mas, de qualquer forma, o que é importante aqui? Conforme a gente vai andando de um toro para o outro, o ρ vai mudando. Então, se eu desenhar agora o gráfico de ρ em função de I1, então a gente vê, né, que, olha a expressão do ρ aqui. Então, quando I1 igual a zero, o ρ vale zero. Para I1 pequeno, a gente pode desprezar esse termo e o ρ cresce meio que linearmente com I1, mas depois, quando o I1 chega no seu máximo, o ρ diverge. É uma coisa desse tipo aqui. Esse é mais ou menos como que o ρ varia com I1. E aí pode, então, pensar o seguinte, olha, vamos pensar aqui, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, eu vou marcar aqui nesse eixo do ρ os valores racionais, tá? Onde vão estar os toros racionais. Então, por exemplo, aqui, para esse toro aqui, tem razão de frequências 1/4. Esse aqui tem razão de frequências meio, esse aqui tem 3/4 e assim por diante. Tá? Então, eu posso saber o ρ em função do I1. E o que acontece é que, para cada um dos valores de ρ racional, eu espero aquela cadeia de ilhas se formando quando eu ligar a perturbação. Tá? E o que é estranho é o seguinte, que em qualquer lugar que eu olhe aqui, vai ter um racional, certo? Os números racionais são densos nesse intervalo. Então, a gente tem esse negócio, é próximo de qualquer I1, próximo de qualquer valor do I1, existe um valor I1 barra, onde o ρ de 1 barra é racional. Certo? Sempre tem um racional perto de qualquer lugar que você olhe. Então, o que acontece no sistema perturbado? Cada tório racional quebra numa cadeia de ilhas. Foi isso que a gente viu. As ilhas, elas têm uma largura, né? A largura da ilha é finita. Certo? Se os tórios racionais estão em todos os lugares, né, se eles são densos, e cada tório quebra numa cadeia com largura finita, será que sobra alguma coisa? Sobra algum tório irracional intacto, que não foi
comido por essas cadeias de ilhas, né, é uma coisa muito curiosa, né, porque tem racional em todo lugar, e todo racional tem uma cadeia de ilhas, dá a impressão que não sobra mais nada. O espaço de fase vai ser cheio daquelas ilhas para todo lado. E não é isso que a gente vê na simulação, né? A gente vê regiões onde ainda, aparentemente, existem curvas sem ilhas, né? Então, essa é a ideia aqui, ó. Quando eu faço um gráfico de I1 por θ1, quando o epsilon é zero, o I1 é conservado, certo? Então, o I1 é constante, eu vejo essas retas. Quando eu ligo o epsilon, em todo I1 racional vai ter essa cadeia de ilha, mas tem racional para todo lado, certo? Então, o que acontece com o sistema? Como é que a gente pode entender essa coisa? Então, aqui eu copiei aqui um resuminho aqui de novo da teoria de perturbação, né? Então, aqui, ó, a perturbação nas novas variáveis. Então, se não há ressonância, eu posso escolher o S1 dessa maneira e matar todos os termos que tem teto. O único termo que sobra é o n igual a zero, que isso não tem, H1 zero, isso aqui não tem, e eu tenho minha Hamiltoniana bonitinha. Então, olha só, eu vou fazer, então, um modelinho muito simples para tentar primeiro explicar o que está acontecendo, depois a gente vai enunciar o teorema. Então, o toro irracional, que é onde vale essa condição, ele não é singular, não tem uma singularidade aqui no denominador. O denominador pode ficar muito pequeno, mas ele nunca é zero. Se ele fosse zero, é porque o toro seria racional. Então, ele em si não tem um problema aparente, mas arbitrariamente próximo dele existem outros toros onde essa condição é satisfeita. Tá? Então, vamos tentar fazer um modelinho muito simples, é muito longe disso por enquanto, mas que tem elementos que fazem a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, imagine o seguinte, eu quero encontrar os zeros de uma função f de x, que é composta por uma função f' de x mais uma perturbação g. Eu sei que, quando o epsilon for zero, então, quando esse termo não estiver lá, a função f' tem um zero em x0. Então, eu conheço a solução do problema quando a perturbação é zero. Eu sei onde é que está o zero da função. Só que g de x tem uma singularidade próxima de x0. Então, para dar um exemplo concreto, imagina que a f tem essa cara aqui. Ó. Ela é x menos x0, então a função f' é uma reta, certo? Que cruza a origem x0, e a perturbação é epsilon, que pode ser muito pequenininho, x menos x sobre x menos xs. Então, existe um valor aqui de xs, onde a função que está perturbando o sistema diverge. Ela é muito pequena para x diferente de xs, mas em xs ela diverge, a perturbação fica grande. Então, essa função εg, ela está desenhada aqui. Ó. Então, para x maior que xs, ela é positiva, para x menor que xs, ela é negativa, ela diverge aqui, mas fora disso ela é muito pequena. E a pergunta é a seguinte, em que condições eu consigo encontrar um zero da função f' próximo de x0? Certo? Em que condições eu consigo resolver o problema perturbado? Então, vamos fazer essa conta. Então, nesse caso, isso aqui é muito simples, né? Eu posso simplesmente igualar isso aqui a zero e encontrar o zero dessa função. Então, se a gente faz isso, dá essa equação aqui. Eu vou fazer a conta aqui, só para a gente ter certeza. Eu vou igualar aqui, ó, x menos x0 mais epsilon sobre x menos xs a zero. Então, multiplica tudo por x menos xs. Vai ficar x menos x0, x menos xs. Então, xs é o x da singularidade, x0 é o zero da função não perturbada, mas f igual a zero. Então, isso aqui vai dar, né,
aqui um x ao quadrado, que está aqui. Os termos lineares em x é menos x0, menos xs, que estão aqui. E os termos constantes é mais x0, xs, mais epsilon. Então, é uma equação de segundo grau que eu posso resolver. Então, quando que essa equação de segundo grau vai ter uma solução real? Ela vai ter uma solução real quando o discriminante da equação for positivo. Então, eu defino delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o quadrado desse cara, menos 4 vezes esse termo. Então, isso aqui dá para simplificar. Note que aqui eu tenho um x0 ao quadrado, mais xs ao quadrado, mais 2x0, xs, e eu tenho aqui um menos 4x0, xs, menos 4epsilon. Então, esses dois caras aqui dão um menos 2x0, xepsilon, e eu monto o quadrado de novo dessa forma, agora com o sinal de menos, certo? E menos 4epsilon que sobrou aqui. Então, qual que é a condição? Existe solução real se delta for positivo. Então, se eu chamar de deltinha a distância entre a singularidade e o zero da função não perturbada, a condição é que essa distância tem que ser maior, né, delta ao quadrado, tem que ser maior do que 4epsilon. Certo? Então, para delta fixo, a solução só vai existir se a perturbação for suficientemente pequena, for menor do que delta2 sobre 4. Certo? Então, qual que é o espírito desse exemplo aqui? Ele é muito simples, ele é muito diferente do que a gente está buscando, mas ele mostra o seguinte: eu tenho uma posição da minha solução não perturbada e eu tenho a posição da singularidade ali perto. Se essa distância vai competir com a intensidade da perturbação. Então, dado uma distância, a solução só vai existir se a perturbação for suficientemente pequena. Tá? Então, graficamente, é isso que acontece. Quando você soma então, essas duas funções, soma a reta com a perturbação, você vê que longe a perturbação é muito pequena. Então, a soma das duas continua sendo uma linha reta. Fora também. Então, aqui e aqui, a solução tem que ser dessa forma. A coisa é o que acontece no meio do caminho. Então, se o delta for negativo, o que acontece é que a solução faz isso, a soma das funções faz isso, e elas não tocam o eixo real. Então, você perde a solução. Quando delta é igual a zero, você tangencia, e quando delta é positivo, você realmente toca o eixo em 2 pontos. Um dos pontos é próximo da solução que você procura e aparece uma segunda solução perto da singularidade. Tá? Então, a condição para que isso aconteça, essa condição aqui, é que a perturbação seja suficientemente pequena para um dado epsilon, para um dado delta, ou para um dado epsilon, que a distância da singularidade para o x0 seja suficientemente grande. Tá? Então, qual que é a analogia que a gente vai fazer com a teoria de perturbação? É que, quando a gente foca num tório irracional, a solução perturbativa vai convergir, né, se ele estiver suficientemente longe dos tórios racionais à sua volta. Certo? Ou seja, se a distância entre o tório irracional e os racionais seja maior do que algo ligado com a intensidade da perturbação. A dificuldade aqui de transpor esse exemplo para a situação hamiltoniana é que a gente precisa de algum conceito de distância entre números racionais e irracionais para aplicar essa ideia. Mas, assim, qualitativamente, é isso que vai acontecer. Então, os tórios irracionais longe dos racionais, onde o denominador diverge, vão funcionar. A teoria vai convergir e eles vão continuar existindo no sistema perturbado. Aqueles que estão muito próximos
de alguma forma, vão sumir. Eles vão deixar de existir. Tá? Então, então, isso aqui é uma analogia simples para a gente tentar entender o que vem por aí. Então, a gente precisa de uma medida de distância entre irracionais e racionais. Então, isso então, eu vou entrar nessa parte. É uma parte de teoria de números. Eu vou apresentar alguns resultados aqui. Não vou ser muito rigoroso. Isso aqui tem muita coisa, muita teoria feita, mas eu vou enunciar aqui os resultados principais e vou demonstrar alguns deles. Então, vamos lá. Então, a ideia é a seguinte: todo número irracional ele pode ser aproximado tão bem quanto você queira por um racional. E a maneira mais direta de fazer isso é a seguinte: você pega um número sigma, que tem esses D são dígitos, né, entre 0 e 9. Então, ele é D0, ponto, D1, D2, D3, etc. Então, eu posso produzir essa sequência de aproximações racionais para esse número. Eu pego só a parte inteira, é uma aproximação racional. Eu pego D0, D1 dividido por 10, eu vou ter como resultado D0, ponto, D1. Ou eu pego os 3 primeiros dígitos dividido por 100 e assim por diante, certo? Então, com isso, eu vou conseguir essas aproximações. Aqui está um exemplo, né? Eu pego o número π, eu pego 31,14 e divido por 1000, certo? Isso é uma aproximação racional para o número π. Quando eu faço isso, qual que é o erro que eu cometo? Quão longe é a minha aproximação racional, né, dada por essas expressões, do número de fato, do signo? Ora, essa aproximação é sempre menor do que 1 sobre S. Então, você vê, né? Aqui, deixa eu ver, eu fiz aqui uns exemplos. Vamos pegar o número E para dar de exemplo. Então, está aqui o número E, a minha aproximação de ordem 0 é 2. O meu erro é 0,7. Qual que é o denominador aqui? O denominador é 1, certo? Então, o erro é menor do que 1, porque ele está na primeira casa decimal. Quando eu pego a próxima aproximação, 27 sobre 10, 2,7. O erro, 0,02. É menor do que 0,1, certo? Porque, novamente, está na próxima casa. 271 sobre 100, essa é a aproximação. O erro está na terceira casa, é menor do que 0,01. É um pouquinho menor, certo? E assim por diante. Então, o erro que eu cometo ao fazer esse tipo de aproximação racional é da ordem de 1 sobre o S, que é o denominador da fração que eu estou usando. Muito bem. Esse é um jeito simples de fazer, mas tem um jeito que é muito melhor do que esse, que dá uma aproximação muito melhor, que é essa coisa de fração continuada. Às vezes a gente chama de fração contínua também. E o jeito de fazer é o seguinte: você pega um número e separa a parte inteira. Do que sobrou, você faz assim: quando você separa a parte inteira, o que sobrou do número é menor do que 1, certo? É 0, alguma coisa. Então, o que você faz? Você inverte isso, ele fica maior do que 1, e você separa a parte inteira de novo. Aí, o que sobrou é menor do que 1, você inverte, fica maior do que 1, pega a parte inteira e vai fazendo de novo. Então, esses caras aqui são as partes inteiras do número que a gente está fazendo. Eu vou fazer um aqui do lado para a gente acompanhar. Vamos pegar o próprio E para fazer, né? Então, quem que é o A0? Então, eu pego sigma, que é o E, e escrevo com uma parte inteira, que é 2. Certo? Deixa eu abrir uma calculadora aqui para eu ir fazendo enquanto a gente vai... Aqui eu pego o E, subtrai a parte inteira, que é 2, dá 0,71 alguma coisa. Eu inverto isso, e isso dá 1,39. Então, o resto eu inverto. Então, isso aqui é 1, vamos escrever assim, né? É 2 mais o resto, que é menor... Deixa eu escrever melhor isso aqui. R, que é menor do que 1, e eu escrevo o resto como 1 sobre o resto a menos 1.
Então, o resto a menos 1 é 1,39. Então, eu pego a parte inteira, que é 1, o resto, que é 0,39, está aqui. Essa parte inteira, agora eu vou escrever de novo como 1 sobre o seu inverso. O inverso de 0,39 é 2,5 alguma coisa. Então, eu pego agora, escrevo aqui 1, 2 alguma coisa, eu pego a parte inteira e o resto 3, e vou fazendo isso indefinidamente. Então, essa sequência de A's aqui são inteiros, são sempre inteiros positivos, e eu vou tendo esse resto que vai sobrando. Se eu truncar essa série em algum momento, eu vou ter uma aproximação racional para o número. Tá? Então, o algoritmo para fazer isso está nessa tabelinha aqui. Deixa eu mostrar os dois simultaneamente. Olha, eu faço K igual a 0, e A0, então, é a parte inteira de sigma. A parte inteira está representada por esses colchetes. Então, A0 é a parte inteira de sigma. Aí, eu pego o sigma, subtraio essa parte inteira e inverto. Isso agora... Deixa eu voltar aqui. Subtraio a parte inteira e inverto. Isso agora é o meu novo sigma. Eu chamo isso de sigma de novo. Faz K igual a 1, volta para cá. Pega a parte inteira, isso vai ser o A1. E vou repetindo esse ciclo. Isso é um algoritmo que me gera esses inteiros ali da fração contínua. Tá? Então, o que tem de especial nesse algoritmo? E vamos dar alguns exemplos primeiro aqui, para a gente depois provar alguns teoremas. Então, está aqui a série de frações contínuas para o π. Então, você vai gerando essa sequência de inteiros. Aqui está para o E, então, alguns desses inteiros. E a gente pode, então, truncar essas aproximações em algum lugar para gerar uma aproximação racional. Então, o que eu vou fazer? Eu pego um número sigma qualquer, acho essa sequência de inteiros até o enésimo inteiro que aparece. Nesse ponto, eu trunco a série e eu chamo esse cara de aproximante de ordem n do sigma. Então, essa coisa toda, eu posso recalcular essa série de frações e escrever isso como um racional Rn sobre Sn. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguns... Tá. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui direto aqui embaixo. Não tenho. Vou fazer um exemplozinho, então, bem rápido aqui, para a gente ilustrar. Vamos pegar o número π, já feito alguns aqui, para ilustrar esses aproximantes. Então, olha só, o π 0 é 3, certo? Eu paro no A0. O π de ordem 1, eu faço 3 mais 1/7, certo? Eu paro no A1. Isso aqui é 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. Essa é a aproximação racional de ordem 1. O π2, eu faço 3 mais 1 sobre 7, mais 1 sobre 15. Transformo tudo isso aqui num racional, eu já fiz a conta aqui, deixa eu ver onde é que está. Dá 333 sobre 106. Se você for mais uma ordem, pegar e até esse 1 aqui, a aproximação de ordem 4, aí isso aqui vai dar o famoso, como é que é? 355 dividido por 113. Essa é uma aproximação particularmente boa, né? 355 dividido por 113, isso aqui vai dar 3,141592,9, que eu acho que difere de π, se eu subtrair π. Dá para ter um π aqui? Não estou achando meu π na minha calculadora. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá 10 a menos 7 o erro.
um π menos π4 é da ordem de 10 a menos 7. Então, é uma aproximação super boa, né? É muito menor do que 1 sobre S, que é 113, seria 10 a menos 2. Né? Você está indo muito além, então é uma aproximação muito melhor que as aproximações simples, de simplesmente pegar os dígitos e dividir por potências e 10. Tá? Muito bem. Então, esses aproximantes de ordem N, eles satisfazem uma relação de recorrência. Então, eu vou mostrar alguns resultados aqui que são importantes. Nós vamos derivar o erro cometido nessas aproximações. A gente vai mostrar que o erro é da ordem de 1 sobre S ao quadrado, que é muito melhor do que 1 sobre S que a gente tinha antes. Então, são 3 relações que eu vou mostrar para vocês aqui, que vão dar essa informação que a gente precisa. Então, primeiro, quem que é a aproximação de ordem zero? Né? R0 sobre S0. Ela vai ser, se a gente olhar aqui, o R0 é o A0, certo? E o S0 é 1. Tá? O primeiro denominador é 1. Se eu calcular a aproximação de ordem 1, eu vou ter A0 mais 1 sobre A1. Então, eu tiro o mínimo aqui, fica 1, A0 a 1 mais 1. Então, o R1 está aqui e o S1 está aqui. Se eu fizer o R2, a aproximação de ordem 2, eu vou até A2, né, recalculo essa fração e obtenho esse resultado aqui. Ó. Então, vai dar A1, A2 mais 1, e esse numerador aqui em cima, que eu posso reescrever assim, ó. Pega esse A2 aqui, coloca em evidência, fica 1 mais A0 a 1, sobra A0, e o denominador está aqui. Tá? Então, você vê que esse denominador, ele é A2 vezes o R1, né? Se a gente olhar, isso aqui é o R1. Esse cara que está aqui embaixo, deixa eu ver se eu... também é o R1. Não, esse aqui é o... Deixa eu ver. Cadê o meu S? Deixa eu apagar isso aqui só para eu... Onde é que está? Esse aqui de cima é o R1, certo? Então, você vê, o R2, ele é A2 vezes R1 mais o R0, que é o A0, certo? Então, esse aqui é o R1 e esse aqui é o R0. Certo? Então, essa relação de recorrência, a gente pode mostrar que vale sempre. Eu não vou mostrar, mas o Rn, ele vai ser sempre o An, Rn menos 1, mais o Rn menos 2. Tá? O Sn, ele vai ser também o An. Então, vamos ver aqui embaixo o que aconteceu. Esse aqui, ó, é o S1, certo? Então, eu tenho A2 vezes S1, que é o An Sn menos 1, e esse aqui é o S0. Tá? Então, quando a gente vai remontando essas frações ordem a ordem, a gente vê que o numerador e o denominador dessas frações satisfazem essas relações de recorrência aqui, com condições iniciais, R0 igual a 0, S0 igual a 1, que é o primeiro termo, e para a gente poder calcular o A1 a partir do A0, a gente tem que definir, né, o R-1 e o S-1 desse jeito. Então, isso aqui a gente define assim, para que o cálculo do R1 e do S1 fiquem corretos. E daí segue toda a sequência. Tá, isso aqui dá para demonstrar direitinho, não vou demonstrar, só fiz um exemplo para mostrar que, de fato, a gente dá para demonstrar que, né, por indução, que essa relação funciona assim. Tudo bem? Então, vamos lá. Por que eu estou fazendo essa conta? Então, eu estou definindo essa sequência de aproximantes, então eu quero ver quão bem um irracional pode ser aproximado por um racional. E eu tenho, então, essa relação de recorrência que vai ser importante. Então, isso aqui permite a gente mostrar uma propriedade
que é a seguinte, deixa eu mostrar na figura e depois eu faço a prova. Se eu desenhar, então pegar aqui o sigma, então um certo número irracional, e aqui eu vou plotar a aproximação de ordem 1, de ordem 2, aqui, desculpa, de ordem 2 está aqui, de ordem 3, assim por diante. Essas aproximações, elas convergem para o sigma, certo? Elas são cada vez mais perto do sigma, mas elas convergem de modo alternado. Então, uma é maior que sigma, a outra é menor que sigma, maior, menor, maior, menor. Então, elas vão convergindo de forma alternada. Tá? Então, vamos mostrar isso. Então, olha só, eu vou pegar essas equações de recorrência que a gente deduziu aqui em cima, deixa eu ver se dá para colocar no mesmo slide. Mais ou menos. Deixa eu colocar de pé, aí fica mais fácil de ver. Eu vou pegar essa equação de cima, vou multiplicar por Sn-1, essa daqui por Rn-1, e vou subtrair uma da outra. Tá? Então, olha só o que acontece aqui. Eu tenho Rn vezes Sn-1, que é esse termo, menos esse daqui. Sn vezes Rn-1. Tá? Esse é o lado esquerdo. Do lado direito, o termo que envolve a n cancela, certo? Porque eu tenho Rn-Sn-1, mesma coisa dos dois lados. E sobra, então, aqui, ó, Rn-2 com Sn-2, positivo, que está aqui, menos com menos, e esse daqui, negativo, que é que eu subtraí, que está aqui. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a horizontal, para ficar mais fácil de ver. Então, está aqui. Então, você vê que aqui, ó, eu tenho expressão para um certo n, e o que está aqui no colchetes é exatamente a mesma coisa para n-1. Rn-S-1, Rn-1, Sn-2. Rn-1, Sn, Rn-2, Sn-1. Então, esse cara que está aqui, eu posso agora substituir pela mesma coisa com o n indo para n-1, certo? Essa expressão para n é igual a menos ela com o índice n-1. Então, eu posso fazer isso, né, um dentro do outro. Então, por exemplo, esse cara aqui agora, eu vou escrever como menos, então vai ficar mais Rn-2, Sn-3, Rn-3, Sn-2, certo? E agora esse N-2 eu substituo por N-3, assim por diante. Então, cada vez que eu faço isso, eu ganho um sinal. Então, essa expressão que eu começo com um certo n, eu posso levar ela até R0 e Sn-1, e eu vou ganhando esses sinais aqui. Quando eu chego no final, eu sei esses valores. Né? Eu sei que o R0 é a 0, mas o S-1 é 0. Então, o primeiro termo não contribui, o segundo termo vai dar 1. Então, eu tenho aqui, esse cara vai dar 1, então eu tenho menos 1 elevado a n-1. Certo? Então, eu consigo ter uma estimativa para essa diferença desses denominadores cruzados. Então, finalmente, a gente pega essa expressão aqui e divide dos dois lados por esse produto. Certo? Então, a gente vai dividir aqui por Sn, Sn-1, Sn, Sn-1, aqui também. Então, o que acontece no primeiro termo é que o Sn-1 cancela, sobra Rn sobre Sn. Esse é aproximante de ordem n. No segundo termo, o Sn cancela e sobra o aproximante anterior. E isso é igual a menos 1 elevado a n-1 pelo produto dos denominadores. Certo? Então, a gente já vê que a distância entre o sigma n e o seu aproximante anterior vai trocando de sinal a cada passo. Então, isso dá esse efeito do aproximante. Então, essa distância aqui, vamos começar aqui no A, né? Desse para o seu anterior, a distância é positiva, mas se eu pego no próximo, desse para o anterior, a distância é negativa. Então, eles vão alternando de sinal enquanto vão convergindo. E
Em módulo, né, a distância entre eles vai caindo essencialmente com esse S ao quadrado, tá? Que é Sn vezes Sn menos 1. Tudo bem? Vocês estão comigo? Estão acompanhando a... Vamos nessa, professor. Vamos lá, então. Então, o último passo agora, que é para ver, de fato, a convergência. Tá? Então, deixa eu novamente deixar isso aqui na vertical, para a gente poder enxergar um pouco mais de coisas. Então, olha só. Esse é o resultado que eu vou precisar agora. Eu tenho dois casos, então. Né? Eu tenho o caso A, quando o σn mais 1 é maior que o σn, certo? Então, a distância entre eles é positiva e o sigma está bem aqui no meio, certo? Então, eu tenho essa ordem de coisas aqui, ó. O σn, que é esse, é o menor, depois vem sigma, depois vem σn menos 1, certo? Eu estou nessa sequência aqui. Se eu subtrair sigma n de todo mundo, então aqui dá 0, aqui dá sigma menos sigma n, então é a distância entre o número de fato e o seu aproximante, e aqui fica sigma n mais 1 menos sigma n, que foi o cara que a gente calculou lá em cima. No outro caso, no caso B, né, eu tenho a situação ao contrário, o sigma n mais 1 é o menorzinho deles. Aí eu tenho o sigma n e o sigma n menos 1 aqui para trás. Tá? Ou, se eu quiser, né, o sigma n mais 1 aqui, o sigma e o sigma n. Então, eu tenho essa ordem de coisas que está expressa aqui. Tá? O sigma n mais 1 é o menor de todos. Faço a mesma coisa, subtraio o sigma n dos dois lados e eu tenho essa relação aqui, da diferença entre os aproximantes em relação à diferença do sigma com o sigma n. Tá? Então, nos dois casos, aqui todo mundo é positivo, certo? Todo mundo é maior do que 0, aqui todo mundo é menor do que 0, então vale nos dois casos que essa distância aqui, ó, se eu tomar módulo, ela vai ser menor do que a distância entre os aproximantes seguintes. Tá? Então, isso aqui em módulo é menor do que isso, e isso aqui em módulo também é menor do que isso. Tá? É maior porque está negativo, né? É mais negativo, mas em módulo ela está sempre decrescendo. Então, a distância entre o número e o aproximante, isso é meio óbvio da figura, né? A distância entre esse cara e o sigma é menor do que a distância entre eles, certo? Sempre. Eles estão em lados opostos aqui do sigma. Então, sempre vale isso aqui, para todo n. Então, eu estou sempre me aproximando do sigma. Isso aqui a gente já calculou, certo? Essa distância é menor do que Sn mais Sn mais 1, certo? E como o Sn, se a gente olhar para a relação de recorrência dele, o Sn mais 1 é a NSN mais Sn menos 1. Então, o Sn mais 1 é sempre maior do que o Sn. Tá? Então, eu posso aproximar isso por... isso ainda é menor do que 1 sobre Sn ao quadrado. Tá? Então, eu tenho uma relação da distância do número com o seu aproximante em relação ao seu denominador Sn. Tá? Então, é assim que a gente demonstra que essa sequência de aproximantes por frações continuadas tem uma convergência, né? A distância que você se aproxima do sigma é sempre menor do que 1 sobre o denominador ao quadrado, enquanto que fazendo por potências de 10, a gente tinha 1 sobre S, né? E não 1 sobre S ao quadrado. Então, aqui a convergência é muito, muito, muito maior. Tá? Então, aqui, esse é o teorema que eu queria demonstrar, e é com ele que a gente vai enunciar o teorema KM, daqui a pouquinho. Então, só para fazer alguns exemplos de novo, né? Está aqui o π, ordem 0, a distância é 0,14, que é menor do que 1. A aproximação de ordem 1, que é 22 sétimos, se a gente calcular a distância por π, já dá na terceira casa decimal, certo? Que é bem menor do que 1 sobre 7 ao quadrado. Aquela seguinte e a próxima ali, que dá na sétima casa decimal, que é bem menor do que 10 a menos 4. Tá? Então, essas aproximações, elas são realmente boas.
Muito bem. Então, isso aqui é a teoria básica, assim, geral, dessas frações continuadas, e tem alguns resultados aqui importantes que eu não vou demonstrar, porque eu não sei demonstrar, nunca havia demonstração, mas eu vou só comentar com vocês. Então, esses números que nós estamos vendo como π ou e, eles são ditos números transcendentais. Tá? E eles são... Existe outra classe de números irracionais que são ditos números algébricos ou algebraicos, dependendo da tradução. Esses números irracionais algébricos, eles são... se você encontra da seguinte maneira: você constrói um polinômio de ordem n, com coeficientes inteiros, e você acha as raízes desse polinômio. Então, essas raízes são ditas algébricas. Tá? Então, um exemplo é esse aqui, ó, 5 menos x ao quadrado. Certo? Isso aqui é um polinômio que tem o d0 igual a 5, o d2 igual a menos 1 e o resto igual a 0. Então, a solução disso aqui é a raiz de 5, né? Mais ou menos raiz de 5. Então, raiz de 5 é um número algébrico, é um irracional algébrico. O π e o e, você não consegue escrever dessa forma. Não existe nenhuma equação com polinômios finitos, com coeficientes inteiros, cuja raiz é π ou e. Então, eles são ditos transcendentais. Né? Então, o que acontece é o seguinte: essa prova que a gente fez aqui, que qualquer fração, que você pega qualquer irracional, escreve a fração contínua dele até a ordem n, calcula a distância dessa aproximação por sigma, ela é menor que 1 sobre s ao quadrado. Isso vale para qualquer número irracional. Transcendental, algébrico, qualquer que seja ele, você vai encontrar isso valendo. No entanto, existem alguns números irracionais para os quais você consegue aproximações melhores do que essa. Então, para alguns números, por exemplo, aqui, né, o π, por exemplo, você vê que em ordem 3, o erro é 10 a menos 7, enquanto que o teorema garante 10 a menos 4. Então, você está muito melhor do que o teorema. Então, existem certas classes de números para os quais o erro vai com 1 sobre s ao cubo, ou 1 sobre s à quarta. Eles são muito bem aproximados por racionais. E existem números onde isso aqui cai exponencialmente com s. Então, isso vale sempre, mas para alguns números isso vale ainda muito. Existem aproximações, as aproximações são muito melhores do que 1 sobre s ao quadrado. Tá? Esses números por os quais as aproximações são muito boas, eles de alguma forma estão muito próximos do racional, certo? Porque você tem um racional ali que aproxima ele com muitas casas de precisão. Para esses números, aquela série perturbativa vai deixar de funcionar. Tem um racional muito perto dele, onde as coisas acontecem e a série vai divergir. Tá? Então, o teorema KN diz sobre toros irracionais onde esse tipo de condição vale além do básico, onde os números são aproximados muito melhores do que eles genericamente seriam. Aí é que a coisa vai dar errado. Professor, diga. A gente chegou a comentar que a razão de ouro, né? Uhum. Seria um número mais irracional. Seria para ele, então, que vale esse limite, que seria o que cai com 1 sobre s quadrado, né? Que seria o limite. Isso, para ele, isso. Para ele vale isso, e nada além disso. Exatamente. Beleza. Enquanto que para outros números pode valer coisas melhores. Né? Então, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa. Isso, tem mais umas coisinhas que eu escrevi aqui. Isso, então você vê. Tem essa condição aqui, né? Vamos olhar para isso aqui. Se o sigma, se o número irracional é tal que vale que o erro que você comece nessa aproximação continuada é dessa forma, com alfa maior do que 2, não S, que é alfa.
Então, se você consegue uma aproximação, né, cujo erro é menor ainda, né, o expoente aqui é maior do que 2, então existe um teorema de Liouville que diz que esses números são transcendentais. Então, números algébricos têm o erro quadrático. Se você consegue um número cujo aproximante é menor do que uma constante sobre S ao cubo, por exemplo, então ele necessariamente é transcendental. Ele não é uma raiz de um polinômio de inteiros. Tá? Esse é um teorema do Liouville. E quanto maior o alfa, então melhor a aproximação, mais próximo o sigma está de um racional, né? Nesse conceito de erro na sequência de aproximantes. E, além disso, né, quanto maior e quanto mais aqueles ANs na série de aproximação contínua forem crescendo, melhor a aproximação, porque 1 sobre AN fica pequeno, você pode desprezar e você está perto do sigma. Então, essas coisas são todas conectadas. E o número de convergência mais lenta, que é o número que seria o número mais irracional, é o número quando todos aqueles ANs são iguais a 1. Então, se você truncar a série, você sempre está fazendo um erro grande, né? Porque, né, se esse número, em vez de 1, fosse 100, você estaria jogando fora 1 sobre 100, que é pequenininho. Mas agora você está jogando fora 1, que é um número grande ainda aqui no denominador. Então, esse é o número mais irracional de todos, nesse sentido. Se você calcula esse número, é só ver que, deixa eu completar aqui mais um pouco, né? Ele segue desse jeito, com todos esses 1. Então, a gente vê que isso que está aqui, 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 é o próprio x. Então, a gente pode escrever essa sequência como 1 sobre 1 mais x. Porque essa série aqui é igual à própria série total. Então, ele tem uma equaçãozinha aqui de segundo grau para resolver. A gente calcula o x e vai dar esse raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é a tal da média dourada. Então, de fato, ele é a raiz de uma equação polinomial com coeficientes inteiros. Então, ele é um número algébrico e a convergência dele, com certeza, é lenta. 1 sobre S ao quadrado é o melhor que a gente consegue fazer com ele. Vamos só dar uma olhada na cara dos aproximantes, né, para o número, para a razão dourada. Então, lembra, eu tenho aquela relação de recorrência, onde tinha aqui na frente, eu tinha o AN, né? AN aqui e AN aqui. Mas como AN é sempre 1, isso some, as relações de recorrência estão aqui, elas ficam idênticas, as condições iniciais estão escritas aqui do lado, e a gente pode calcular, então, alguns desses caras, né? Então, vamos calcular os aproximantes. Para n igual a 0, então, eu tenho que o R0 é 1 e o S0 é 1. Tá? Tá aqui. Quando n é 1, então, eu vou calcular aqui em cima, vamos calcular aqui do lado. Então, o R é R1, então, ele vai ser o R0 mais o R menos 1, certo? Então, o R0 é 1, R menos 1 também é 1, só que dá 2. E o S1 vai ser o S0 mais o S menos 1, que dá 1, porque o S menos 1 é 0. Tá? Então, eles estão escritos... Desculpa. Então, aqui, 2 e 1. Então, se a gente for fazendo isso, aí eu vou ter 3 e 2, depois 5 e 3, e assim por diante. E a gente vê que, na verdade, a sequência do R é igual a do S, só que ela está defasada. Ó. Esse é esse, esse é esse, esse é esse. O próximo aqui vai ser 5, aqui vai ser 8, e assim por diante. Tá, então, essa sequência aqui genérica, né, como é a mesma relação de recorrência, a gente pode escrevê-la dessa forma aqui. Ó. Fn é Fn menos 1 mais Fn menos 2, começando os 2 em 1. Tá? Isso aqui, na verdade, seria a sequência do R. Então, isso aqui é a sequência dos R's. A sequência dos S é a mesma, só que ela está defasada. Tá? Ela está
sempre um na frente, certo? Então, Rn sobre Sn está um na frente ou um atrás? Está um na frente, né? Então, eu fiz a trocada aqui. Aqui vai ser Fn mais 1. Isso, então o Rn é o Fn e o Sn é o próximo cara aqui na sequência. É isso? Não, não, é o anterior, estava certo como estava. Deixa eu deixar, é menos 1. Se a gente olhar, o S2 é igual ao R1, o S3 é igual ao R2 e assim por diante. Tá? Então, essa é a sequência, e a gente sabe que no limite de n indo para infinito, essa sequência converge para o x, certo? Que é a sequência de aproximantes converge para o número dourado. E essa sequência é a chamada sequência de Fibonacci. Né? Então, como que ela é? Você começa com 1 e 1, são os dois caras iniciais, e o próximo número é a soma dos dois anteriores. Então, você soma esses dois, dá 2. Soma esses dois, dá 3. Soma esses dois, dá 5. E assim por diante. Então, essa aqui é conhecida como sequência de Fibonacci. Ela é super famosa. E se você fizer a razão, né, de um número com o seu anterior, como é que é? Você pega esse cara e divide. Está certo isso aqui? Deixa eu ver se eu estou. Deixa eu só confirmar de novo. O Sn é o Rn menos 1. Está certo, né? Isso aqui. Quando eu tiver n igual a 3, eu tenho aqui 5 e aqui 3. Acho que está certo. Acho que está certo, isso. Então, se você dividir, fizer essas razões, né, por exemplo, 2/3, depois 3/5, 5/8, 8/13, etc., esses caras são os aproximantes da média dourada. Então, tem um monte de coisa aí na literatura sobre essa média dourada, esse número. Eu coloquei aqui uns exemplos só para a gente ver alguma coisa. Então, por exemplo, isso aqui, né, é um exemplo bem famoso. Isso aqui é um retângulo cujos lados estão na proporção da média dourada. Então, esse x é da ordem de 0,61, mais ou menos. Então, se você pega isso aqui de tamanho 1, você pega isso aqui de tamanho x, que é 0,61. E aí você faz a seguinte brincadeira com esse retângulo. Você traça um quadrado aqui, né, divide esse retângulo então, em um quadrado, mais um retângulo que sobra aqui do lado. Esse retângulo que sobra também é um retângulo dourado. A proporção desses dois lados aqui é 0,61 de novo. Aí você pega, elimina um quadrado, pega um outro retângulo, ele também é a média dourada. E você vai fazendo isso infinitamente, e em cada quadrado que sobra, agora você traça um arco de círculo. Vai fazendo isso aqui. Isso aqui gera uma espiral, né? Essa espiral, não sei se tem um nome de espiral de Fibonacci, alguma coisa assim, e ela converge com um ponto aqui no meio, que dá para calcular, né? Dá para calcular o valor do ponto onde essa sequência vai convergir. Isso aqui gera esse ponto, é chamado de olho do diabo, né? Onde está a convergência da série. E essa proporção, né, de razão dourada, ela é super usada em arquitetura, em pintura. Então, tem o símbolo aqui da Mona Lisa, da Notre Dame, onde você tem essas proporções usadas nas divisões das torres. Né? Aparentemente, essa proporção de 60% é uma proporção visualmente boa de ver. Esse retângulo aqui é um retângulo interessante visualmente. Ele não é nem muito fininho, né, nem muito gordão, né? Então é um retângulo que fica bom nos olhos, então ele é bastante usado. Muito bem, então vamos voltar para o teorema. Então, o que diz o teorema? Então, vamos rever aqui, eu vou fazer então em 3 etapas aqui o enunciado do teorema. Então, vamos pegar primeiro, eu tenho lá meu H0, certo? Então, vamos voltar. Integrável, e eu vou somar uma perturbação. Então, primeiro, vamos supor que essa perturbação
ela também é integrável, ela não envolve os ângulos. Tá? Eu perturbo o sistema de uma forma bem particular, de forma que a perturbação não envolve φ1 e φ2, e, portanto, I1 e I2 continuam constantes no movimento, o sistema continua integrável. Tá? Então, onde é que estão os toros do sistema? Então, eu vou fixar uma energia, que vai estar sempre fixa, e primeiro eu esqueço a perturbação, e eu desenho aqui, está ao contrário aqui, né? Aqui é I2 em função de I1, I2 em função de I1, para E fixo, certo? Então, eu pego aqui H0 de I1, I2, igual a E, resolvo para I2 em função de E e 1 e desenho essa curva, que é a curva azul. Então, cada ponto é um toro e, num ponto particular, eu tenho esse toro aqui que eu escolhi, ele tem uma certa razão de frequências que é dado aqui pela direção da normal a essa curva. Muito bem, agora eu perturbo o sistema, sistema perturbado, vamos fazer de novo, H fixo, mesma energia, certo? H agora é completo, H0 mais epsilon H1, resolvo novamente I2 em função de E e de E1, e eu desenho a curva correspondente. Essa curva correspondente é a curva que está em verde, certo? Então, essa daqui está em azul, essa daqui está em verde. Então, como o sistema continua integrável, eu vou ter uma curva, mas a curva vai deformar, certo? Que é outra curva, é outra equação que eu estou colocando. Quando o epsilon tende a zero, a curva verde tende à curva azul. E o que eu vou buscar na curva verde é o toro que tem a mesma frequência do toro que eu estou analisando de H0. Então, esse toro aqui tem uma certa frequência ρ, e eu faço a pergunta, qual que é o toro de frequência ρ, a mesma frequência ρ na newtoniana perturbada? Ele está aqui. Tá? Eu pego o vetor paralelo com esse daqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar um determinado toro para diversos valores de epsilon. Tá? Então, quem está fixo na minha visão aqui é o toro. Ele é caracterizado por uma certa razão de frequências, e ao perturbar o sistema, eu vou fazer a seguinte pergunta. O toro com essa razão de frequência que existia para H0, continua existindo para H? Para H0 mais epsilon H1? Certo? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Se um determinado toro sobrevive à perturbação. Se eu olhar no sistema perturbado, se ele continua a existir, embora para diferentes valores de 1, ele vai se deformar um pouco, porque a perturbação está agindo. Tá? Muito bem, então esse é o espírito. Agora eu ponho a perturbação de verdade, que destrói a integrabilidade. Mas eu faço a mesma pergunta. Quantos dos toros que eu tinha em H0 continuam existindo quando a perturbação é feita? Então, o que eu sei desse sistema? Eu sei que todos os toros racionais, eles são destruídos. Eles não existem mais. Eles são substituídos por aquela cadeia de ilhas, né, que leva consigo, né, a cadeia de ilhas, ela é gordinha, ela tem uma espessura, ela destrói alguns dos toros irracionais da sua vizinhança também. Tá? Então, está aqui o teorema KN, então, de Kolmogorov, Arnold e Moser. Isso aqui é de 1954, a primeira demonstração do Kolmogorov. E ele foi depois aperfeiçoado pelo Arnold e pelo Moser. A versão 1 é a seguinte, depois eu vou dar a versão mais completa. Todos os toros com frequências ω1 sobre ω2, cuja aproximação por um racional for maior, então cuja distância for maior do que k de epsilon, onde esse k de epsilon é um número que vai a zero quando o epsilon vai a zero, alguma coisa proporcional à perturbação, dividido por essa 2,5, sobrevivem. Então, todos aqueles caras que tiverem suficientemente... deixa eu ver se eu falei aqui, eu falei ao contrário.
Isso. Você vê que a aproximação ela é ruim no sentido de que qualquer aproximação que você faça, o erro é maior do que 1 sobre S a 2,5. Então, todos os tórios cuja aproximação é 1 sobre S ao cubo, 1 sobre S à quarta, etc., eles estão muito próximos do racional, eles vão ser destruídos. Só aqueles que estão suficientemente longe dos racionais, satisfazendo essa condição, sobrevivem. Tá? Então, se a gente olhasse numa figura desse tipo, na perturbação genérica, essa curva aqui estaria toda cheia de buracos, um monte desses tórios estariam destruídos, mas alguns deles, né, aqueles suficientemente irracionais, vão sobreviver. Vamos fazer uma conta de quantos tórios sobrevivem e quantos são destruídos. Qual que é a medida naquela curva que sobra e qual que é a medida que é esburacada pela perturbação. Então, a gente vai fazer a seguinte estimativa. Eu vou pegar aqui o eixo das razões de frequências. Tá? Eu vou pegar isso no intervalo 0,1. Tá? É parecido com aquele gráfico lá de cima que a gente tinha feito. Deixa eu voltar, só para a gente lembrar. Esse aqui, né? Então, para cada razão para cada tora que eu tenho um ρ, eu faço um plot do ρ em função do I1. Eu vou olhar, então, nesse intervalo aqui, 0 e 1 de frequência. O que acontece com os toros nesse intervalo. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Então, o que eu vou pegar? Primeiro, eu vou marcar nessa reta todos os racionais. Então, aqui eu estou destacando alguns. Né? O 1/2, 1/4, 3/4, 2/3, 1/3, 1/5, 2/5. Então, cada racional aqui, eu sei que vai quebrar numa cadeia de ilhas e uma vizinhança deles, que eu estou marcando em vermelho, vai junto. Qual que é o tamanho da vizinhança que vai ser destruída? São aqueles que estão próximos, aqueles cuja distância é menor do que Ks a 1 sobre 2,5. Então, por exemplo, aqui perto do racional 1/3, eu pego todo mundo, né, eu pego um intervalo aqui, cujo tamanho é K, vamos pegar nesse caso em particular, sobre 3 elevado a 2,5. Isso me dá o tamanho do intervalo, onde o teorema diz que os tórios foram destruídos. Tá? Para todo S, né, eu pego os irracionais ali naquela vizinhança, aqueles irracionais estão perto dele, então eles são destruídos. Se eu tiver um irracional aqui muito complicado, se eu tiver um cara aqui, vamos pegar aqui, 1 sobre, sei lá, 107, o tamanho da vizinhança que eu vou excluir vai ser muito pequenininha, vai ser 107 elevado a 2,5, que dá uma coisa da ordem de 10 a menos 5, sei lá, uma vizinhança bem pequenininha. Então, a vizinhança é grande quando o racional é simples, quando o S é pequeno, ela vai ficando pequenininha conforme o S é grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso para todo o racional e eu vou somar o comprimento dessas barrinhas vermelhas em todo o intervalo 0,1. Então, qual que é a soma das barrinhas vermelhas? Que é o que vai ser destruído pela perturbação. Então, olha só, para cada racional, então eu pego fixo um S fixo. Por exemplo, S igual a 7. Quantos racionais eu tenho com esse denominador? Eu tenho 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Eu tenho S-1 racionais com o mesmo denominador S. Então, para cada denominador, aqui, de 1 até infinito, eu vou somar, aqui em cima, desculpa, eu vou somar o tamanho da vizinhança vezes o número de racionais que eu tenho com aquele mesmo denominador. Isso, na verdade, é uma superestimativa, né? Por exemplo, se eu tiver S igual a 6,
eu vou ter 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Ora, esse daqui, eu já vou contar no meio. Já foi contado. Então, o S aqui, o número de racionais aqui é menor. O 4/6, eu vou contar já no 2/3, certo? Aqui, desculpa, aqui é 6, eu estou achando estranho, porque o denominador é 6. Então, esse daqui eu vou contar também no 1/3 já. Então, quando o denominador é 6, na verdade, só tem 2 contribuições. Mas eu estou contando a mais, tá? Para simplificar a minha conta, eu conto todo mundo, tá? Eu sobreconto esses intervalos, então eu multiplico para cada S por S a menos 1. E para fazer a conta mais fácil ainda, em vez de contar S a menos 1, eu conto S. Tá? Eu incluo aqui o próprio 7/7, 6/6, tá? O próprio intervalo do 1. Tá? Então, eu estou contando mais ainda do que eu devia. Tá? Então, o que eu estou excluindo, né, a zona da região vermelha, é menor do que isso aqui. Ó. Então, joga esse menos 1 fora, eu fico com 1 sobre S a 1,5. Então, a soma de 1 sobre S elevado a 1,5 de 1 a infinito é da ordem de 2,6. Isso vezes o K de epsilon. Então, o tamanho da região que eu excluo é 2,6 K de epsilon. O teorema me diz que o K de epsilon é uma constante que vai a zero com epsilon. Então, quando o epsilon é bem pequenininho, o K de epsilon é bem pequenininho. Então, o tamanho da região excluída, aqui em cima, é muito pequena para epsilon pequeno. Então, se o meu epsilon é pequeno, o meu K de epsilon pode ser, por exemplo, 10 a menos 3. Então, o tamanho da região excluída, apesar de parecer muito grande, quando a gente faz essa figura, ela é, na verdade, muito pequena. Tá? Então, por isso que quando a gente liga uma perturbação pequena no sistema, a gente não vê quase nada. A gente vê os toros meio deformados, mas não vê buraco nenhum, não vê quase ilha nenhuma, porque elas são tão pequenininhas que elas são invisíveis. Então, o tamanho da região excluída pelos toros racionais é de medida finita e pequena. Então, o que sobra é quase tudo quando o epsilon é pequeno. Então, apesar dos racionais serem densos, quando a gente olhar para essa curva aqui no sistema perturbado genérico, a gente vai ver que, na verdade, quase todos esses caras continuam ali. Só alguns deles que escapam. Conforme a perturbação vai aumentando, aí algumas regiões vão esburacando, os toros não vão mais existindo, porque eles vão sendo substituídos pelas cadeias livres. Então, é um resultado bem não trivial, e ele tem uma importância muito grande, porque você veja, o sistema H, ele só tem uma constante de movimento, que é a energia total. Apesar disso, a maioria das trajetórias ainda está ocupando regiões bidimensionais, que são como que toros fantasmas do H0. Tá? Não existe mais constante de movimento, não existe mais uma segunda constante de movimento. Apesar disso, o movimento fica tipicamente em superfícies bidimensionais, ele não explora a superfície de energia toda, e o sistema não passa imediatamente de uma coisa integrável para um sistema ergódico, onde uma trajetória típica consegue já povoar toda a superfície de energia. Isso só vai acontecer quando a perturbação for maior e você vai introduzir mais regiões de toros quebrados, vamos dizer assim. Então, o teorema KM ele diz que a nossa expectativa de que vai acontecer uma catástrofe quando a gente ligar a perturbação é falsa. A catástrofe vai acontecendo aos poucos, conforme o epsilon vai aumentando, e a gente vai esburacando, então, o espaço de fases, né, como a gente viu nas simulações. Deu para entender, pegar o espírito do teorema?
Professor, quando a gente colocava lá, né, que dava para ver essa região do, não sei se ergódica, Aham. ser bem, né, ser uma parte considerável Uhum. do espaço de fases, a gente colocava o K igual a 1, por exemplo, mais ou Uhum. menos a gente via, talvez, metade do Isso. espaço de fase nessa. Aham. Esse K ele vai estar relacionado aí com esse, com esse K e epsilon, K de Isso, epsilon também. exatamente. Vamos chamar de epsilon o cala do rotor, né? Isso, exatamente. O epsilon é a intensidade da perturbação, né? Então, o que o teorema garante é que quando a intensidade da perturbação vai a zero, o K de epsilon vai a zero. Então, esse K de epsilon versus o epsilon, ele é alguma coisa que tem um comportamento assim. Ele vai a zero quando o epsilon vai a zero. Então, para epsilon pequeno, o K pode ser muito pequenininho. E ele, de fato, vai indo a zero conforme a gente puxa o epsilon para zero. Então, a quantidade de regiões que a gente está removendo no espaço de fase, ela, de fato, vai a zero, né? A gente somou todas essas regiões vermelhas e, ainda assim, dá uma coisa super pequenininha. Tá certo, professor. E esse 2,5 que ele né, se Isso, sabe né? de onde que ele tirou? Então por que esse 2,5 é um número mágico, né? Então, aqui tem a versão 2, que não tem o 2,5. Então, a versão 2 é a versão mais real. Então, esse 2,5 é mais um exemplo. Então, por que é importante o 2,5? Porque nessa conta aqui vai ficar uma soma de 1 sobre S a 1,5. A soma de 1 sobre S diverge. Então, se você tiver o 1 sobre S ao quadrado estrito, a soma diverge. Então, você precisa ter um pouquinho a mais do que 2. Então, os toros que vão sobreviver são aqueles que estão um pouquinho mais distante dos racionais do que os irracionais mais convencionais, vamos dizer assim. Aqueles que satisfazem só... Deixa eu recolocar isso aqui. Se você tiver uma aproximação melhor do que a aproximação básica, que é 1 sobre S ao quadrado, você já sobrevive para algum epsilon. Tá, quer dizer, esse 2,5 é um chute É a um priori. chute para ilustrar isso. Então, o teorema correto é assim. Ó. Os tórios que sobrevivem são aqueles cuja distância para qualquer racional, então isso aqui é um tório dado, para todo RS, a distância dele para o racional R sobre S é maior do que K de epsilon sobre S elevado a μ, onde μ é maior do que 2, estritamente maior do que 2, e o K de epsilon tem uma condição para ele. Então, deixa eu ler o teorema aqui da forma mais correta. Então, dado um epsilon, dado o tamanho da perturbação, existe um delta tal que todos os tórios que satisfazem essa relação com K maior do que delta raiz de epsilon, então existe um delta, onde para todo K maior do que delta raiz de epsilon e μ maior do que 2, ele sobrevive. Então, conforme o epsilon vai a zero, o K pode ser maior do que uma coisa muito pequena, então muitos tórios vão sobreviver. Mas todos aqueles que satisfazem uma aproximação melhor do que a convencional, eles podem sobreviver também, mas nessas condições, por uma dado o valor da perturbação. Quer ver? Deixa eu só para, antes de você continuar a pergunta, naquele, onde é que está aqui? Aquele toy model que a gente fez, onde é que ele está aqui? Aqui. Você vê que a gente tinha essa condição, né? Que se a distância entre a perturbação, o zero da função f e a singularidade for maior do que raiz de epsilon, basicamente,
aí vai existir a solução. Então, é curioso que essa coisa é meio parecida, porque se você olhar no teorema de novo, aqui, né, a distância entre o seu toro e o toro racional onde dá pau tem que ser maior, né, do que delta raiz de epsilon. É só que aqui tem detalhes a mais, tem essa coisa do S elevado a μ. Mas o 2,5 ali é só para ilustrar como é que faz a conta. A prova desse teorema é bem legal, mas é difícil. Eu coloquei na página, tem um link para um artigo com a demonstração, um artigo meio pedagógico com a demonstração, mas ele é longo, tem que ter uma certa paciência para ver. Professor. Diga. Então, não sei, parece que não me surpreendeu tanto esse teorema. Eu acho que se ele fosse enunciado dessa forma, assim, para qualquer perturbação, alguns números racionais já são destruídos, né? Os racionais são todos destruídos. Tá. Mas eles são de medida nula. Entendi. Então, a questão é quanto que eles carregam com eles na destruição. Então, você vê nesse diagrama aqui, essas barrinhas vermelhas estão em todo lugar. É isso que é meio surpreendente, né? Você tem, em qualquer lugar que você olhar aqui, vai ter uma barrinha vermelha. E elas são densas no intervalo. No entanto, elas são pequenas, né? Então, o tamanho do intervalo é esse aqui. Você multiplica por quantos você tem, soma para todo mundo e ainda assim dá finito. Porque essa soma converge. Apesar de ser denso e ser um intervalo em torno de cada um desses pontos, eles estão longe de se tocar. Exatamente. É isso que é não intuitivo. Entendi, professor. Eu tinha entendido errado mesmo antes, então. Né? Todos já se destroem e o intervalo em volta deles é muito, muito pequeno. Isso, exatamente. Então, esse é o resultado. Então, esse é o resultado. O que ele tem de importante é isso, que você está quebrando uma constante de movimento. Então, se você olhar no espaço de fase, você vai ver lá que só tem uma constante de movimento, que é energia. No entanto, você pega uma trajetória típica ali para epsilon pequeno, você olha essa trajetória e ela está se movendo numa superfície de dimensão 2. Se ela está numa superfície de dimensão 2, parece ter alguma coisa conservada. Tem alguma coisa conservada localmente, né? Então, essa trajetória mantém alguma outra coisa constante, porque ela está em 2 dimensões. Só que não existe nenhuma função de Q e P que é conservada globalmente. Não existe. A única coisa conservada é a newtoniana. Então, localmente, você tem grandezas conservadas, então os toros estão lá, mas globalmente você não consegue encontrar nenhuma função de Q e P que seja conservada para todas as trajetórias. Então, é uma coisa meio sutil de entender. Então, o que vai acontecendo, se a gente pensar nessa estrutura de tórax, se a gente fizesse um corte aqui nesses tórax, a gente veria um tórax dentro do outro. A gente faz uma seção aqui transversal, dentro da superfície de energia, tem aquela cebola de tórax, né? Um tórax está dentro do outro. Você tem essa estrutura aqui. E o que acontece com a perturbação é que alguns desses tórax começam a esfarelar, né? Então, por exemplo, em algum lugar aqui, onde tinha um toro, agora aparece uma cadeiazinha de ilhas. Então, essa estrutura se propaga ao longo do toro, ela está lá se enrolando ali dentro. Conforme a perturbação aumenta, essas estruturas vão desenvolvendo movimentos caóticos, que é o que a gente vai ver na aula de segunda-feira que vem. Você vê que o teorema KM não fala nada de caos. Ele fala, na verdade, do não caos. Ele fala do que fica igual ao anterior.
Mas a gente vai ver agora, na aula que vem eu vou fazer umas aplicações em astronomia primeiro, depois eu vou voltar para essa questão de por que aparece caos, então, afinal de contas, conforme a perturbação vai aumentando de tamanho. Tá? Então, com a perturbação aumentando, esses tórios vão se esfarelando, até que, eventualmente, você tem uma trajetória que fica dando a volta aqui e não respeita mais nada. Ela vai, né, passeando em toda a superfície de energia e o movimento fica ergódico. Tá? Mas esse processo, né, de esfarelamento, conforme epsilon aumenta, ele é gradual, ele não é instantâneo. Então, em muitos problemas de física, às vezes a gente assume que o sistema é ergódico para poder substituir médias ao longo de trajetórias por médias na superfície de energia, e nem sempre isso é verdade, nem sempre isso é uma hipótese segura de fazer. Você pode estar olhando para um sistema que não é ergódico, você não pode usar esse tipo de técnica. Tá, então, na aula que vem, o que eu vou fazer, já vou parar por aqui. Vocês têm tempo, vocês podem perguntar se vocês quiserem, tem bastante tempo, mas o que a gente vai fazer é pegar um problema de 3 corpos restrito, que vai ser basicamente um problema de 2 corpos grandes agindo sobre um terceiro corpo pequeno. A gente vai montar a newtoniana, dar uma olhada na cara da perturbação, ver como que ela faz e qualitativamente usar esses resultados para olhar alguns fenômenos aí de astronomia. E na semana que vem, que é a última semana, eu vou finalmente falar de por que o movimento é caótico nessas regiões das ilhas, né, onde aparece o ponto instável do tempo. Por que isso dá origem a movimento caótico? O que é o movimento caótico e como que ele se comporta? Professor, eu tenho 3 perguntas, uma é a respeito da aula, então as outras 2 são a respeito da lista, então eu faço depois se todo mundo tiver falado da aula já. Tá legal. A primeira é a respeito da ergodicidade que você estava falando. Uma vez eu vi alguma coisa que é bem fácil, né? Um sistema, digamos, deixar de ser ergódico. Coisas relativamente simples não são ergódicas e é bem comum a gente supor, por exemplo, em física e estatística, que um sistema é ergódico para resolver e ele não é, na verdade, mas as coisas dão certo, né? Isso. Então, quer dizer, por que isso acontece, né? Então, em parte é um certo mistério, mas em outra parte existe um fenômeno. Aqui eu estou fazendo tudo com 2 graus de liberdade, né? Então, você vê, quando a gente olha esses toros, que tem essas figuras que eu estou fazendo aqui, em 2 graus de liberdade, você tem um toro meio que dentro do outro. A superfície de energia, ela quebra todo o sistema integrado, né, nessa cebola de toros. E o que acontece é que, quando aparece uma região caótica, por exemplo, imagina que nessa região desse toro aqui, apareceu o caos. Então, esses 2 aqui sobreviveram, vamos pensar assim, mas aqui, nesse miolo, aparece uma região caótica. O que isso quer dizer? Que uma trajetória aqui, ela fica passeando nesse miolo entre os 2 toros, mas ela acaba percorrendo toda essa região. Tá? Então, a trajetória do toro azul, ela fica sobre o toro azul, ela não sai daqui. No torinho de dentro também, ela fica enrolando aqui. Aqui não, aqui a trajetória vem, dá a volta lá para trás, vem para cá, dá a volta, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então, cada vez que ela cruza essa seção, ela está em algum lugar. Então, essa trajetória, vamos dizer assim, é ergódica nessa regiãozinha entre os toros. No entanto, a superfície de energia é muito maior, né? Você tem aqui esses outros toros que sobreviveram, tem um toro maior aqui por fora, coisa desse tipo, e essa trajetória não passeia por toda a superfície de energia. Ela está confinada pelos toros que sobreviveram. Tá? Quando você tem dimensão maior do que 2, 3 em diante, essa estrutura de toros é muito mais complicada. O espaço de fase é muito grande, você pega para n igual a 3, por exemplo, você tem um espaço de fase de dimensão 6, certo? Os toros
tem dimensão 3. E a região que sobra, vamos comparar, deixa eu comparar aqui n igual a 2 com n igual a 3. Né? Para n igual a 2, a dimensão do espaço de fase é 4. Vamos fazer todas aqui. A dimensão da superfície de energia, onde a gente está olhando tudo isso aqui, é 3. E a dimensão de um toro é 2. Certo? Então, você vê, a superfície de dimensão 3 ela é composta por várias toros de dimensão 2. E um confina o outro. Aqui, deixa eu fazer de novo aqui. Quando você está com n igual a 3, a dimensão da superfície de energia é 5, é 1 a menos, e a dimensão dos toros é 3, certo? Você tem 3 constantes de movimento. E para a superfície de energia tem dimensão 5. Então, aqui nesse caso, a diferença entre a dimensão de sigma e a dimensão dos toros é 2, enquanto que aqui é 1. Então, o que acontece é que, se você tiver 2 toros aqui, que nem eu desenhei lá, em 3, para n igual a 3, essa trajetória que está aqui, os toros não prendem a trajetória, ela pode escapar por essa dimensão extra e ficar, deixa eu ver se eu consigo fazer é difícil desenhar, porque essas coisas são, vou fazer só um corte aqui, né? Então, você tem aqui um toro, outro toro, outro toro, outro toro. Então, imagina que aqui apareceu uma região caótica entre esses 2 toros, e aqui também apareceu uma região caótica entre esses 2 toros. Se isso aqui for n igual a 2, uma trajetória que está aqui nunca consegue vir para cá. Ela está presa por esse toro vermelho que separa as duas. Quando a dimensão é maior, essa trajetória pode vir para cá. Tem dimensão a mais sobrando, ela pode difundir, sair daqui, passar por esses buracos e vir parar aqui. Então, esse fenômeno chama difusão de Arnold. E ele faz com que, apesar de ter esse monte de toro ainda sobrevivendo, uma trajetória caótica pode permear pelas diferentes regiões e passear muito mais na superfície de energia que você poderia em n igual a 2. Então, isso pode ter um efeito do movimento não ser ergódico, mas, no fundo, ele passeia bastante, é quase ergódico, porque os toros não conseguem confinar as trajetórias, porque a dimensão é muito grande. Então, pode ser esse um dos motivos, mas eu não tenho certeza, não. Pode ter também um pouco de sorte aí, às vezes as coisas funcionarem, não sei. Mas parece um bom chute, professor. Eu acho que isso tem um papel. Eu acho que deve ter algum papel esse negócio. Assim. Professor, só uma coisa. Eu não lembro o termo que a gente usava antes, mas tinham sistemas que eles tinham mais constantes de movimento, né? Que eram os hiperintegráveis, não é? Superintegráveis. Né? Superintegráveis. Isso. Então, daí no caso dos superintegráveis, os toros também teriam dimensão menor, certo? Então, nos superintegráveis, as órbitas de H0 têm dimensão menor. Isso. Então, de fato, quando você perturba, isso é uma boa pergunta. Eu não sei o que acontece com as perturbações nesse caso, porque é uma boa pergunta. Eu não sei te responder, porque aí, na verdade, foi para n igual a 2. Você não tem toros, tem linhas, né? Cada trajetória está numa superfície de dimensão 1. Então, boa pergunta. Eu não sei direito como é que fica. Na verdade, o teorema KM, eu esqueci de falar, tem uma condição para a validade dele, que é o seguinte, que eu acho que aí não deve ser aplicado nesse caso superintegrável, inclusive, que é que a derivada segunda de H0 com relação às variáveis de ação, então você monta essa matriz D2H0, DI, DIJ. O determinante dessa matriz tem que ser diferente de 0. Isso basicamente quer dizer o seguinte, que você vê DH0, DI é ômega I. Né? Então, isso aqui é o determinante de ômega I
em relação ao IJ. Então, por exemplo, para um oscilador harmônico, as frequências são constantes, né? Então, ômega I não depende de nada. Então, esse determinante vai dar zero. Então, não se aplica para o oscilador harmônico. Então, você tem que ter aquela curva que a gente vive desenhando aqui, ela tem que ser curva mesmo, não pode ser uma reta. No caso do oscilador harmônico, isso aqui é uma reta, e a coisa não funciona. Então, eu imagino que... não sei te responder, eu vou tentar pensar. Porque, inclusive, os exemplos que nós vamos fazer na quarta-feira são de problema de Kepler, né, que é superintegrável. Mas a coisa acaba funcionando de alguma forma. Eu vou tentar ver se eu acho. Eu nunca tinha pensado nesse sentido. Uma boa pergunta. Mais alguma coisa, gente? Não, professor, tenho dúvida de 2 exercícios, mas eu vou esperar todo mundo. Se tiver mais alguém para falar da aula, daí eu falo. Tá. Professor, Diga. teve uma parte ali que eu não entendi direito. Tive um problema aqui com a internet também. Você tinha falado que conforme o epsilon aumentava, né? Uhum. A teoria de perturbação, o movimento ficaria mais caótico? Isso. Ah, tá. Isso. Nós vamos ver isso agora. Vai ser a última coisa que a gente vai ver. Então, na segunda que vem, na quarta eu vou fazer esses exemplos que são interessantes. Aí, na segunda-feira, eu vou falar de fato sobre caos. Sabe por que aparece movimento caótico e por que o epsilon aumentando, ele vai aumentar a região de caos. A gente vê isso na segunda-feira que vem. Tranquilo. Professor, você acha que a gente consegue chegar até o capítulo 11? Então, a minha ideia... O capítulo 11 é um capítulo legal. Eu queria... Então, meu plano é o seguinte. Deixa eu só interromper a gravação aqui.